Um alto grau de intelecto tende a tornar o homem antissocial. Por que tantos gênios preferiram se afastar da vida social? Einstein, Tesla, Nietzsche, Kafka, Emily Dickinson, Pessoa, todos brilhantes, todos intensos, todos distantes. Eles não fugiam do mundo, apenas enxergavam demais para fingir que ele fazia sentido. Einstein era considerado lento pelos professores. Kafka, um recluso doentio. Tesla, ignorado em vida, morreu sozinho num quarto de hotel, chamado de louco por uma sociedade que não compreendia sua visão. Emily Dickinson escreveu mais de 1000 poemas e quase nunca saiu de casa. Nietzsche morreu em silêncio, depois de anos afastado do convívio humano, acusado de insanidade. Fernando Pessoa vivia entre cafés e solidão, criando universos dentro de si, enquanto o mundo lá fora o chamava de estranho. Eles eram solitários, eram incompreendidos, eram socialmente deslocados, mas todos eles tinham algo em comum: eram gênios e preferiram a distância do mundo à traição de si mesmos. Quase todos os grandes nomes que mudaram o curso da história foram, em algum momento, rejeitados por não se moldarem à norma. Não foi por arrogância, nem por fraqueza. Foi por excesso de consciência, porque a mente desperta fere o conforto dos adormecidos. Schopenhauer entendeu isso melhor do que ninguém. Quanto mais inteligente o homem, menos sociável ele se torna. Escreveu não como desabafo, mas como diagnóstico. O espírito elevado naturalmente se incomoda com o ruído da convivência comum, não por desprezo, mas por saturação. A inteligência, quando aliada à sensibilidade, não encontra refúgio no mundo de aparências. Ela deseja essência. E onde não há essência, ela recua. Hoje, isso se repete em outras formas. Você talvez não viva isolado como Nietzsche, nem escreva no escuro como Kafka, mas sente o mesmo deslocamento. Você vai ao encontro social, mas volta em pedaços. Participa da conversa, mas se sente ausente. Olha ao redor e pensa: sou eu que penso demais? Ou é o mundo que sente de menos? Vivemos em tempos onde estar visível é mais valorizado do que ser verdadeiro, onde falar muito é mais celebrado do que ouvir com profundidade, onde estar presente em todos os lugares é mais importante do que estar inteiro em si mesmo. E nesse mundo, quem prefere o silêncio é visto como defeituoso. Mas e se o silêncio for, na verdade, o último lugar onde a verdade ainda respira? E se quem se isola não está fugindo da vida, mas apenas tentando vivê-la sem anestesia? E se o que o mundo chama de frieza for a tentativa de não se perder em meio ao falso? O que esses gênios nos deixaram, além de suas obras, foi uma lição não dita. Há um preço para a autenticidade. E o primeiro deles é a solidão, a mente lúcida que percebe a superficialidade das relações, os rituais de aparências, o vazio disfarçado de euforia. Essa mente começa a se afastar, não por superioridade, mas por integridade. Ela não aguenta mais representar, não suporta mais fingir que está tudo bem enquanto grita por dentro. É o que acontece quando você está numa festa e sente que todos ali estão interpretando, ou quando participa de uma conversa e percebe que ninguém está realmente ouvindo, ou quando percebe que é mais fácil seguir um roteiro do que se mostrar de verdade. E então, você se cala, você recua, você escolhe a si mesmo. A vida social, para muitos, se tornou um teatro exaustivo. Sorrisos que duram segundos e esgotam por dias. Conversas onde ninguém realmente se ouve. Presenças forçadas, gestos automáticos, conexões descartáveis. Para a mente sensível, esse ambiente é como estar em um quarto cheio de vozes, mas sem nenhuma linguagem compartilhada. É como gritar dentro da própria cabeça, enquanto lá fora tudo exige leveza, descontração, indiferença.
Schopenhauer percebia essa desconexão com clareza. Ele acreditava que a maioria das interações humanas eram baseadas em interesses, convenções e vaidade. Por isso se afastava. E quanto mais refletia sobre a condição humana, mais compreendia que a solitude não era uma ausência, era um refúgio. E esse padrão se repete no mundo moderno. Talvez você já tenha sentido a exaustão depois de um encontro que exigiu que você fingisse estar bem, a frustração de uma conversa onde tudo foi dito, mas nada foi realmente sentido, ou o alívio profundo de cancelar um compromisso social e poder simplesmente respirar. Mas o mundo não entende esse movimento. Diz que você está estranho, diz que precisa se abrir mais, diz que se afastar das pessoas é um sinal de fraqueza, e você começa a duvidar da própria necessidade de silêncio. Começa a se forçar a estar onde não cabe, a sorrir quando não quer, a responder mensagens quando tudo o que precisa é estar longe de todas elas. Esse é o dilema dos que pensam demais. Eles desejam conexão, mas não qualquer conexão. Desejam presença real, mas se recusam a mendigar afeto. Eles não se isolam por desprezo, se isolam porque se cansaram de se perder em conversas onde precisavam ser menos para serem aceitos. Schopenhauer dizia que o homem verdadeiramente inteligente encontra prazer em si mesmo, não por egoísmo, mas porque aprendeu a se bastar onde o mundo só ensina a depender. E ainda assim, isso não significa desprezar o outro, muito pelo contrário. Essas pessoas que se afastam, no fundo, desejam profundamente um espaço de verdade, um lugar onde não precisem se explicar, onde possam existir com todas as suas intensidades, profundidades, contradições, onde possam, enfim, descansar da necessidade de performar. Elas estão em busca de alguém com quem o silêncio não seja estranho, de um vínculo onde o olhar diga mais do que 1000 palavras, de uma conexão que não precise ser mantida por esforço, mas que se sustente pela autenticidade mútua. Mas enquanto isso não acontece, elas se afastam. E esse afastamento não é abandono, é autoproteção, é integridade. É a recusa de continuar participando de um mundo onde tudo é imagem, tudo é pressa, tudo é ruído. E você que me escuta agora talvez esteja nesse lugar também, de entender que sua solidão não é uma falha, mas um sinal de que você ainda sente, de que você ainda tem um filtro, de que você ainda não se acostumou com o vazio barulhento da convivência automática. E isso é raro, e isso é bonito, mesmo que doa. Então, quando vier o convite que te exige um personagem, você tem o direito de recusar. Quando sentir que aquele grupo te esgota, você pode se retirar. Quando perceber que precisa ficar só para voltar a se ouvir, siga esse impulso, porque a verdadeira conexão nunca exige sacrifício da sua essência. Ela começa onde você pode ser, sem medo de parecer demais. Talvez o que você sinta não seja solidão. Talvez o nome correto seja clareza. Clareza de que o mundo está barulhento demais, rápido demais, superficial demais. E você, não. Você sente que há algo errado em tudo isso, nos encontros forçados, nas conversas vazias, na pressão por estar sempre disponível, sorrindo, atualizado. Você sente que o problema talvez não seja estar só, mas estar cercado de ruídos que te afastam de si. Schopenhauer chamava isso de ruído da multidão, uma presença que, em vez de preencher, rouba, que, em vez de acalmar, inquieta. E por isso, ele se afastava, para pensar, para respirar, para existir com mais verdade. E talvez seja exatamente isso que você também está tentando fazer. Você não se afasta porque odeia as pessoas. Você se afasta porque deseja encontrá-las de verdade. E isso exige tempo, silêncio, filtros, espera. Vivemos em tempos onde tudo é imediato, mas profundidade exige pausa, exige vazio, exige desconforto.
E nem todo mundo está disposto a isso. É por isso que tantos preferem a distração ao mergulho, o feed ao silêncio, o barulho à dúvida. E por isso você se sente só, porque você ainda quer mergulhar, ainda quer sentir de verdade, ainda quer estar inteiro quando estiver com alguém. E isso te torna raro, mas também, por um tempo, invisível. O mundo não valoriza o que não entende, e por isso os que pensam diferente são chamados de loucos, ou de frios, ou de complicados demais. Mas todo pensador solitário sabe, chega um ponto em que se moldar dói mais do que se afastar. Chega um ponto em que a convivência sem verdade se torna insuportável. Chega um ponto em que a integridade exige silêncio. E quando esse momento chega, é preciso coragem. Coragem de se escolher. Coragem de dizer não ao que é confortável, mas vazio. Coragem de ficar só por um tempo, até que o verdadeiro encontro aconteça. E ele acontece. Às vezes demora, mas acontece. Um dia você cruza com alguém e não precisa explicar nada. Alguém que escuta até o que você não disse. Alguém que também se sentiu estranho em todos os lugares, até que te encontrou. E aí tudo muda, porque finalmente você percebe que seu silêncio não era ausência, era preparo, era maturação, era o espaço necessário para que algo verdadeiro tivesse onde florescer. Por isso, não peça desculpas por precisar ficar só. Não se sinta culpado por dizer não ao que te esvazia. Não se violente tentando caber onde não há espaço para sua verdade. Você não está se afastando da vida. Você está se aproximando de si. E isso é tudo.